Vamos fazer mais um exercício, exercício 3. Determine o comprimento da curva dada por y igual a 1/3 que multiplica x ao quadrado mais 2 elevado a 3 meios, meu x variando de 0 a 3. Tentem fazer, por favor. Olha aqui, nós vamos calcular a primeira derivada, né? Eu posso falar que aqui eu tenho u elevado a n, né? Aqui é constante, eu não preciso preocupar com ela, continua apenas multiplicando. Então a derivada de u elevado a n é n, quem que é o meu n? 3 meios, que vem multiplicando todo mundo. É n que multiplica u elevado a n menos 1. Eu falei que meu u é x ao quadrado mais 2, continua x ao quadrado mais 2. Meu n é 3 meios, menos 3 meios menos 1 é meio. Vezes o u'. Quem que é o u'? A derivada de u, que eu falei que meu u é x ao quadrado mais 2. Lembrando, tudo isso aqui é revisão de cálculo 1. Derivada de x ao quadrado mais 2, vamos lá. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2, derivada de constante é zero. Então ficou 3 meios, que é o n que veio multiplicando, vezes 1/3, que já estava aqui, vezes x ao quadrado mais 2 elevado a meio, que é o meu u elevado a n menos 1, vezes o u', que é o 2x. Né? Aqui, 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6, então na verdade vai ficar 6 sobre 6, é 1, não precisa colocar. Para ficar mais elegante, o x que estava como segundo fator, ele vem como primeiro. Então ficou x que multiplica x ao quadrado mais 2 elevado a meio. Então, eu encontrei minha derivada de y. Deu x que multiplica x ao quadrado mais 2 elevado a meio. Agora, para a gente calcular o comprimento da curva, nós precisamos elevar a derivada ao quadrado. Então, y' ao quadrado vai ser o quê? Quem que é y'? X que multiplica x ao quadrado mais 2 elevado a meio ao quadrado. Aqui eu tenho dois fatores. Quando eu estou levando fatores a uma potência, basta elevar cada um dos fatores a essa potência. Primeiro fator, x ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado mais 2 elevado a meio ao quadrado, simplifica 2 com meio, x mais 2. Aqui nós abrimos, né, fizemos a propriedade distributiva, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Tudo revisão de pré-cálculo daqui para cá. Né? Então, agora nós podemos calcular o comprimento, né, da curva, que vai ser a integral de 0 a 3. Por que 0 a 3? Porque foi dado esse intervalo, que o intervalo de x é de 0 a 3. De raiz quadrada de 1, esse 1 é da fórmula, mais y' ao quadrado. Nós acabamos de calcular o y' ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Fica claro aqui, né, do pré-cálculo, que isso aqui é um produto notável. Eu posso escrever isso daqui como x ao quadrado mais 1. Vamos ver se é verdade. Quadrado do primeiro, x à quarta. Mais 2 vezes o primeiro para o segundo, 2x ao quadrado. Mais o quadrado do segundo, mais 1. Só está fora de ordem aqui, né? O certo seria x à quarta, mais 2x ao quadrado mais 1. Mas a ordem das parcelas não altera a soma, então para nós não vai alterar. Então, ao invés de eu escrever raiz quadrada de 1 mais x à quarta mais 2x ao quadrado, eu vou escrever raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Para que eu fiz isso? Para que eu usei esses pré-cálculos, esses conceitos de pré-cálculo? Para simplificar o radical. Então, ficou a integral de 0 a 3 de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx, que é igual, né, simplificando o quadrado com o quadrado, a integral de 0 a 3 de x ao quadrado mais 1 dx. Olha que integral simplesinha, né? Basta integrar o primeiro termo e o segundo termo. Então, vai ser integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, integral de 1 é x, e o meu x indo de 0 a 3. Então, vamos substituir primeiro por 3, 3 ao cubo é 27, 27 por 3, 9, e mais 3. Quando eu substituir por 0, vai dar tudo 0, não precisa substituir. 9 mais 3, 12. Então, encontramos que o comprimento dessa curva é 12. Aqui apenas definição, é a mesma definição de quando a gente tem somente f de x, está falando que a gente pode tanto usar a derivada f' de x ou x' de y. Tá? Aí quando que a gente vai usar uma ou outra? Quando uma for mais fácil que usar a outra. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Comprimento de um gráfico que tem uma descontinuidade em dy dx. Se tem uma descontinuidade, quando eu for calcular
f' de x, eu não vou conseguir calcular essa derivada. Vamos ver um exemplo? Ó, determine o comprimento da curva. Y igual a x sobre 2 elevado a 2 terços. Meu x indo de 0 a 2. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Primeira coisa. Então, dy de x vai ser igual a 2 terços de x sobre 2 vezes menos meio, vezes meio. Né? Aqui. Derivada de y, né? O 2 terços vem multiplicando, fica x sobre 2 elevado a 2 terços menos 1 é menos 1 terço, vezes o linha, derivada de x sobre 2 é meio. Aqui. Então, nós encontramos, simplificando, né, esse 2 com 2, então vai ser igual a 1 terço de 2 sobre x elevado a 1 terço. Veja bem, essa derivada ela não é definida quando x é igual a 3, e o intervalo começa, quando x é igual a 0, e o intervalo começa em 0. Portanto, não podemos determinar o comprimento da curva com essa equação. O que nós vamos fazer? Vamos inverter então. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui ó, a minha função está definida em função de x. Vamos definir em função de y. Né? Vamos isolar o x, então o meu x é igual a 2y elevado a 3 meios, correto? Como que eu fiz isso daqui, ó? Revisãozinha de ensino médio, pré-cálculo. Eu quero agora isolar o x, né? Então eu tenho y igual a uma potência cujo expoente é 2 terços. Se eu quero isolar o x, eu vou levar membro a membro a 2 terços. Então fica y elevado a 2 terços, x ao quadrado elevado a 3 meios, né? Porque se eu levar 2 terços, vai ficar 2 terços vezes 2 terços, 4 nonos. Não resolveu o meu problema. Eu tenho que levar uma potência que, quando eu multiplico a potência de potência, dê 1. Como que vai dar 1 aqui? Aqui, se aqui tem 2 terços, eu tenho que elevar a 3 meios. Lembrando que potência de potência, nós multiplicamos o expoente interno pelo expoente externo. 2 terços vezes 3 meios dá 1. Então, eu tenho que levar esse termo a 3 meios. Se eu tenho que levar esse termo a 3 meios, eu tenho que levar esse termo a 3 meios também para continuar a mesma equivalência nas equações. Então, ficou y elevado a 3 meios é igual a x sobre 2. O que eu quero fazer mesmo? Isolar o x. Então, basta o 2 que está dividindo o x vir para cá multiplicando. Então, pronto. Então, agora meu x é igual a 2 que multiplica y elevado a 3 meios. Então, agora nós vamos calcular a derivada de x em relação a y. Né? Da derivada de x em relação a y. Então, vamos lá. O 2 já está aqui, continua. U elevado a n, a derivada de u elevado a n é n. Vem para cá. Então, o 3 meios vem multiplicando o 2. Já vimos que vai simplificar 3 meios com 2, vai ficar apenas 3. Y elevado a 3 meios menos 1 vai dar y elevado a meio. Vezes o linha, que é 1, não precisa colocar. Então, nós temos que dx dy é 3y elevado a meio. E 3y elevado a meio, ela é contínua no intervalo de 0 a 1. Eu posso colocar 0 aqui. 0 elevado a meio é 0. 3 vezes 0 é 0. Pronto. Agora podemos determinar o comprimento da curva. Lembrando que o comprimento da curva, no nosso caso, vai dar pela integral do intervalo de c a d, de raiz quadrada de 1 mais dx dy ao quadrado dy. No nosso caso, então, vai ser raiz quadrada de 1. Acabamos de calcular o dy, né? dx dy, deu 3 vezes y elevado a meio. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 9. Y elevado a meio ao quadrado, y. Então, ficou 1 mais 9y dy. Né? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver o que está feito, 1 mais 9, tá. Aqui nós vamos fazer mudança de variável, né? Eu posso falar que 1 mais 9y é u, né? Cadê onde ele falou? Aqui, eu falei que u é igual a 1 mais 9y. Por que eu tenho que fazer mudança de variável? Porque eu não tenho formulário para calcular integral de 1 mais 9y. Então, vamos transformar isso aqui no u. Então, eu faço que meu u é 1 mais 9y. Se meu u é 1 mais 9y, quem que é o du? O du vai ser 9dy. Só que eu só tenho dy. Então,
O dy é igual a du sobre 9, revisão das aulas anteriores, né, da aula 5, 6 que nós já vimos. Agora, então, eu posso falar que isso aqui é u elevado a meio, né? Então vai ficar u elevado, ele já fez o cálculo direto, né? Então, derivada de u elevado a... Esse 1/9 é daqui, né? Du sobre 9, então veio o nono para cá. Esse 2/3 aqui é porque ficou u elevado a meio. Integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Então, esse 1/9 é do du sobre 9. Esse 2/3 é porque estava dividindo por 3 meios. Divisão de fração conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, vira 2/3. 1 mais 9y elevado a 3 meios, que aqui era meio mais 1, 3 meios. E o meu y varia de 0 a 1. Então aqui, o que dá para simplificar? Não dá. 1 vezes 2, 2. 9 vezes 3, 27. Vamos colocar 1 no lugar do y. Ficou 1 mais 10. 1 mais 9, 10. 10 elevado a 3 meios, ou seja, raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Que simplificando é 10 raiz de 10. Né? A revisão de pré-cálculo também. Agora, menos, vamos colocar 0. Colocando 0, vai ficar, isso aqui vai ficar 0, então vai ficar a raiz quadrada de 1. Então ficou 10 raiz de 10 menos 1, vezes 2, 27 avos. E aqui ele colocou o resultado que é aproximadamente 2,27, mas nós não vamos trabalhar sem calculadora, então nós podemos parar aqui, ok?